Os jogadores do Internacional enfim voltaram a trabalhar no CT Parque Gigante, já começando a preparação para enfrentar o Clássico Grenal do próximo dia 19 de outubro. E neste treinamento já uma novidade importante. Bruno Tabata, que havia ficado de fora da última partida do Internacional, está de volta. Trabalhou normalmente. É uma peça que Roger ganha para o Clássico do sábado da outra semana ainda. Entretanto, existem dúvidas. Jogadores que estavam no departamento médico foram ausências. Casos de Fernando, Rogel e principalmente Rafael Borrell, que levantam um ar de mistério pensando no Clássico Grenal. A gente fala também a respeito de uma entrevista que Bruno Gomes concedeu a Duda Garbi. O novo lateral direito colorado falou sobre diversas situações. Relatou detalhes de como é a atuação de D'Alessandro no vestiário colorado e falou sobre o seu processo de adaptação à lateral direita, revelando um bastidor que mostra o empenho e dedicação do jogador para se afirmar nesta nova posição. Esse é o Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 10 de outubro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quinta-feira. A gente começa falando sobre o retorno do Inter às atividades no CT Parque Gigante. Treinamentos com os portões fechados nesta quinta-feira, mas começando em um processo de preparação visando o Clássico Grenal do próximo dia 19 de outubro. Treinamentos físicos ainda neste primeiro dia, treinos regenerativos para os jogadores que descansaram durante 4 dias. Mas algumas novidades importantes que a gente já pode notar. Uma delas, Bruno Tabata trabalhou normalmente, recuperado do quadro de virose que o tirou da partida contra o Corinthians. E por isso fica à disposição do técnico Roger Machado para o Clássico Grenal, uma peça importante que o treinador colorado ganha para montar o time que vai jogar o Clássico, tá? Algumas ausências ainda no treinamento. Além dos jogadores que estão na data FIFA, Rocher e Valência, Rogel, Fernando e Borré, assim como o Gustavo Prado, não foram programados. Sobre o Gustavo Prado não houve nenhuma explicação, ficou fazendo trabalhos internos. Já Rogel, Fernando e Borré, estes 3 jogadores não se recuperaram ainda das lesões que eles tiveram, lesões musculares, no caso destes 3 jogadores. Os 3 não trabalharam, são dúvidas ainda para o Clássico Grenal, mas a expectativa é que depois da virada da semana eles possam estar trabalhando normalmente no CT Parque Gigante, aí já começando a pensar no Clássico Grenal do dia 19 de outubro, tá? Então a situação de treinamento é essa, o Inter vai abrir ainda um treino nessa sexta-feira pela manhã, onde o Roger vai trabalhar a equipe e vai ter um atendimento à imprensa também do José Olavo Bisol, vice-futebol colorado, tá? Uma informação importante envolve o zagueiro Agustín Rogel, que está em meio a essa situação de não saber se joga o Clássico Grenal, está tratando da lesão muscular que ele teve, e o Rogel ia passar por um julgamento no STJD nessa quinta-feira, em função daquela cotovelada que ele deu na partida contra o Cruzeiro, que inclusive o tirou da partida porque ele foi expulso. Ele foi enquadrado em artigos de agressão que poderiam o tirar de até 6 jogos do Campeonato Brasileiro, mas esse julgamento foi adiado pelo STJD. Portanto, ele fica à disposição para o Clássico Grenal desde que se recupere de sua lesão. Não estará suspenso o Agustín Rogel, o zagueiro uruguaio, para esse Clássico Grenal. Se ele voltar a tempo, ele deve ser inclusive titular na próxima partida pelo Campeonato Brasileiro, tá? Avançando na pauta, a gente teve na tarde desta quinta-feira, a divulgação de uma entrevista que o Bruno Gomes, lateral direito do Internacional, hoje titular, que é volante, está virando lateral direito, concedeu ao Duda Garbi, no assado com o Duda Garbi. Foi uma entrevista longa, onde o Bruno Gomes falou sobre a sua carreira, falou sobre a sua vida, sua adaptação a Porto Alegre, mas tocou em alguns assuntos ligados ao Inter que são interessantes da gente trazer aqui. Um deles é a relação que ele tem com o D'Alessandro no vestiário do Internacional. Falou da importância que o D'Alessandro tem como um exemplo, como um ídolo, como um cara que mobiliza o vestiário. Ele contou que quando jogava no Inter em 2022, ele pegou a reta final da carreira do D'Alessandro e que ele se espantava com o nível de intensidade de treinos que o D'Alessandro colocava, um cara que se dedicava muito e que por isso tinha a história que tem. E que agora, como dirigente, ele tem também um papel técnico no vestiário.
porque ele muitas vezes ajuda com informações à comissão técnica. Ele citou, por exemplo, o caso do jogo contra o Cruzeiro, onde, por ele ter trabalhado no Cruzeiro, ele tinha informações importantes sobre o adversário que ele disponibilizou para o grupo, deu palestra, falou sobre os jogadores, sobre os pontas, por exemplo, que o Bruno Gomes iria marcar naquela partida. Ele tem este tom e, por ser o diretor técnico, também o tom técnico de encostar na comissão técnica, de auxiliar o grupo de jogadores com questões ligadas à comissão técnica. O D'Alessandro tem sido um cara muito importante também para isso, além da mobilização e gestão no vestiário que todo mundo sabe. Um outro ponto do Bruno Gomes que ele relatou nessa entrevista e que chama muito a atenção é quando ele fala a respeito do seu processo de transição de um volante para ser lateral direito. Nesse processo de transição, ele falou que tem uma certa humildade para entender que precisa aprender muito, porque ele não fez a base como lateral. Então ele utiliza agora essa experiência que ele está tendo para absorver o máximo de conteúdo e o máximo de informações que ele puder. E aí por isso é importante o D'Alessandro, por isso é importante o Roger, que foi lateral, ajudar ele, porque ele tenta absorver isso ao máximo. Inclusive, ele relatou que sempre que acaba os jogos, ele vai direto no pessoal da análise de desempenho para pedir os vídeos dele no jogo, para ele analisar os lances dele no jogo e entender como ele foi, o que ele precisa melhorar. Ele manda dúvidas para o Roger, para membros da comissão técnica, sobre posicionamentos, sobre movimentação. Ele é um cara que está estudando demais a lateral direita para se tornar um lateral direito. A gente relatou aqui na entrevista coletiva que o Bruno Gomes deu, onde eu até questionei ele sobre encurtar o caminho pela lateral direita para um outro objetivo, como seleção brasileira, grandes clubes europeus, e ele entende que isso é possível, pela carência que existe na posição, e explicou como que tem sido essa doação que ele está tendo para a lateral direita nessa entrevista. Muito interessante esse relato feito pelo Bruno Gomes, tá? Por último, eu quero convidar vocês a assistirem o vídeo que eu gravei na tarde desta quinta-feira, falando a respeito das ligas. E de uma informação que tem sido trazida pelo presidente Alessandro Barcelos, de que existe um horizonte positivo de que as ligas do futebol brasileiro elas podem se juntar e se formar uma liga única que organize o Campeonato Brasileiro, com a Libra e com a Liga Forte União. Eu falo sobre as consequências disso, eu falo sobre os impactos disso, explico essa situação nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO. A gente tem muitos jogos de eliminatórias europeias nesta sexta-feira, tá? Por exemplo, Bósnia e Alemanha, odd da Alemanha 1.27, Hungria e Holanda, odd da Holanda 1.68, Turquia e Montenegro, odd da Turquia 1.32. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!